pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo mais questões de provas anteriores da banca PR4 para ajudar você que vai tentar aí o concurso da UFRJ no próximo dia 3 de setembro. Nesse vídeo eu vou resolver questões que tratou aqui do cálculo de porcentagem. Então bora lá! Essa questão 18, pessoal, foi da banca PR4, da prova do concurso da UFRJ do ano de 2014. Ela diz assim: a instrução para o preparo de uma vitamina de laranja determina que sejam adicionadas 7 partes de suco de laranja para cada 2 partes de leite. Caso sejam seguidas as instruções, o percentual aproximado de leite em cada copo da vitamina vai ser qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que a instrução para esse preparo dessa vitamina determina que sejam adicionadas aqui 7 partes de suco de laranja para cada 2 partes de leite. Portanto, a razão entre a quantidade aqui do suco para a quantidade do leite é de 7 partes do suco para 2 partes de leite. Como ele está falando que isso aqui é uma razão entre essa quantidade do suco para essa quantidade do leite, razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Esta razão é entre a quantidade do suco, que eu vou chamar aqui de S, para a quantidade do leite, que eu vou chamar de L. Então esta razão, de acordo com a informação aqui do texto, é de 7 partes aqui do suco para 2 partes do leite. Perceba, nós temos aqui essa igualdade entre essas duas razões. Uma igualdade entre duas razões é uma proporção. Então, nós temos aqui esta proporção. Por outro lado, a gente também sabe que essa vitamina que eu vou chamar de V, ela é composta desse suco de laranja aí, mais o leite. Então, nós chegamos agora aqui nesta equação. E a questão que a gente determina aqui, qual que é o percentual aproximado de leite em cada copo de vitamina. Então, eu quero saber qual que é o percentual que é o do leite em relação à quantidade total aqui da vitamina. Então, observe. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: como eu quero saber só o percentual aqui do leite, eu vou colocar aqui essa vitamina toda em função aqui do leite. Para isso, eu vou pegar aqui, nessa proporção, vou isolar essa incógnita S que se refere ao suco. Então, eu vou pegar esse L, está aqui dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então, S vai ser igual a 7L sobre 2. Então, agora aqui eu vou vir substituir nessa equação. No lugar de S, eu vou colocar 7L sobre 2. Assim, agora eu já sei que minha vitamina vai ser composta de 7L sobre 2, que é a quantidade de suco, mas em função do leite, mais o L, que é o leite. Chegamos aqui nessa expressão que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo útil comum aqui. E repare, nesse caso, o nosso mínimo aqui vai ser 2. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 2 por 2 dá 1, vai 7L, aqui vai ficar 7L. 2 por 1 vai dar 2, vezes mais L vai ficar mais 2L. 7L aqui, mais 2L aqui vai ficar 9L. Portanto, a quantidade de vitamina em relação ao leite vai ser 9L sobre 2. Então, essa aqui é a quantidade total aqui da vitamina. Essa quantidade total da vitamina, que é 9L sobre 2, ela tem que corresponder ao todo aqui, que é 100%. A quantidade somente de L, que é o leite, vai ser quantos por cento? É isso que nós queremos saber. Pronto, então repare que nós chegamos aqui nessa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. Então é só pegar isso aí e multiplicar em cruz. Então vai ficar 9L sobre 2 aqui, vezes x, que é igual a L vezes 100, que vai dar 100L. Vamos pegar esse 2, está aqui dividindo, a gente passa para cá multiplicando. Então aqui vai ficar 9L vezes x é igual a 2 vezes 100, que vai ficar 200L. Nós temos L aqui no primeiro membro, temos L também aqui no segundo membro. Então eu vou cancelar esse L aqui com esse L de cá. Vai sobrar então 9 vezes x, que é igual a 200. Para achar o valor do x aqui é só pegar esse 9 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo 200 aqui por 9, a gente vai encontrar 22,222, pontinho, 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 infinitamente. Como ele quer o percentual aproximado, o valor que mais se aproxima de 22,2 aqui, analisando aqui nas alternativas, observe, vai estar aqui na letra B. Então, o percentual aproximado do leite em cada copo da vitamina vai ser de 22%, que está aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, também da banca PR4, foi do concurso da UFRJ do ano de 2014 e diz assim: um produto custava R$ 28,00 em 12 de março de 2013.
O preço deste produto hoje é 25% maior que seu preço em 12 de março de 2013. Para pagamento à vista, no entanto, é concedido um desconto de 10% em seu preço. Se for pago à vista hoje, este produto custará qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto informa a gente que esse produto ele custava antes aqui, ó, R$ 28,00. Então, o preço desse produto antes era R$ 28,00. Aí ele falou que o preço desse produto hoje agora é 25% maior que seu preço antes. Então, o preço hoje vai ser o preço que era antes, como é 25% maior, vai ser mais 25% desse preço que era antes, que era R$ 28,00. Então, o preço hoje vai ser os R$ 28,00, que era o preço antes, mais 25% desse preço que era antes. Agora, observe, 25% aqui a gente sabe que é 25 sobre 100. E 25 sobre 100 é 0,25. Portanto, o preço desse produto hoje vai ser esses R$ 28,00, que era o preço antes, mais 0,25 de 28. De matemática a gente sabe que é vezes, então isso aqui vai ficar mais 0,25 vezes 28. E aqui agora é só fazer essas continhas. Aqui vai ficar o 28, multiplicando aí, fazer essas continhas no cantinho do papel. 0,25 vezes 28, isso aqui vai dar 7. E 28 mais 7 resulta em 35. Portanto, o preço desse produto hoje é R$ 35,00. Mas ele falou que para pagamento à vista, no entanto, é concedido um desconto de 10% em seu preço hoje. E ele quer saber qual que é o preço que é pago à vista aqui nesse produto hoje. Então, o preço à vista hoje aqui vai ser o preço dele hoje, que é R$ 35,00, como é dado esse desconto de 10%, então menos esse desconto de 10% calculado sobre esse preço dele hoje, que é R$ 35,00. Então, o preço à vista hoje vai ser os R$ 35,00, que é o preço dele hoje, menos 10% desse preço hoje, que é R$ 35,00. Aqui, novamente, é só fazer essas continhas. 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Portanto, o preço à vista desse produto hoje vai ser esses R$ 35,00, menos 0,1 de 35. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar menos 0,1 vezes 35. Fazendo essas continhas aqui nós vamos ter 35, multiplicando aí no cantinho do papel, multiplicar 0,1 por 35 aqui é fácil, é só pegar a vírgula que está aqui e deslocar uma casa para a esquerda, que isso aqui vai ficar 3,5. E 35 menos 3,5 vai dar 31,5. Portanto, o preço desse produto à vista hoje é 31,5 ou R$ 31,50. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 20, pessoal, também da banca PR4, foi da prova do concurso da UFRJ do ano de 2014. Diz assim: ao longo do ano de 2013, um funcionário recebeu 2 aumentos de salários. Um em maio de 15% e outro em dezembro de 10%. O aumento percentual total de salário que este funcionário teve em 2013 foi de qual desses daqui? Pessoal, veja o que ele está falando aqui. Ao longo desse ano aqui de 2013, esse funcionário ele teve 2 aumentos de salário. Teve um aumento aqui em maio, que foi de 15%, e outro aumento em dezembro, que foi de 10%. Mas qual que era o salário inicial desse funcionário aqui nesse ano de 2013? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que o salário inicial desse funcionário era um salário X. Mas sabemos que ele teve esses 2 aumentos aqui. Ele teve um em maio aqui que foi de 15%. Então, qual vai ser agora o salário dele a partir de maio? Vai ser o salário que ele tinha antes, que era X, mais esse aumento que ele teve aqui em maio, que foi de 15%, calculado sobre esse valor X, que era o salário dele antes. Agora, repare, 15% a gente sabe que é 15 sobre 100, que é 0,15. Portanto, a partir de maio, o salário dele vai ser esse valor X, mais 0,15 de X. De matemática a gente sabe que é vezes, isso aqui vai ficar mais 0,15 vezes x. Agora, quanto que é x mais 0,15x? Repare, é 1x mais 0,15x. E 1x mais 0,15x vai dar 1,15x. Portanto, a partir de maio, o salário dele passou a ser de 1,15x. Mas aí ele teve um outro aumento aqui em dezembro, que foi de 10%. Então, o novo salário dele aqui, a partir de dezembro, vai ser o salário que ele passou a ter aqui em maio, que foi de 1,15x, mais esse aumento que foi de 10%, calculado sobre esse salário dele em maio agora, que é de 1,15x. Da mesma forma, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que é 0,1.
Portanto, aqui vai ser 1,15x mais 0,1 de 1,15x. De matemática é vezes, então isso aqui mais 0,1 vezes 1,15x. Portanto, vai ser 1,15x. E aqui, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, ó, multiplicando isso aqui, 0,1 por 1,15, a gente vai encontrar 0,115. Portanto, vai ser 1,15x mais 0,115x. Agora é só somar isso aqui, 1,15x mais 0,115x, isso aqui vai dar 1,265x. Pronto, então o salário dele agora, a partir de dezembro, passou a ser de 1,265x. A questão que a gente determina aqui, qual foi esse aumento percentual total? Para a gente saber qual foi esse aumento percentual total, é só pegar o salário dele aqui, final, que foi de 1,265x, retirar o salário inicial dele, que era x, e com isso aqui vai dar quanto? 1,265x menos 1x, isso aqui vai dar 0,265x. Então, o aumento aqui foi de 0,265x, só que ele quer esse aumento percentual. Como ele quer em porcentagem, basta a gente pegar essa quantidade que nós temos aqui, que é 0,265, e multiplicar isso aqui por 100. Multiplicar isso aqui por 100 é só pegar a vírgula e deslocar duas casas para a direita, que isso aqui vai dar 26,5%. Portanto, o aumento percentual total de salário que esse funcionário teve no ano 2013 foi de 26,5%. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra E. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 21, pessoal, da banca PR4, foi do concurso da UFRJ do ano de 2012 e diz assim: o preço de uma ação cresceu 15% e 8% em 2010 e 2011, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Após esses 2 anos consecutivos, o preço dessa ação sofreu uma variação de qual desses daqui? Bom, ele está falando que o preço dessa ação ela cresceu 15% aqui, em 2010 e 8% em 2011. Mas qual que era o preço inicial dessa ação? Repare, o texto não está informando isso aqui para a gente. Então, vou falar que esse preço inicial dessa ação era um preço X qualquer. Mas sabemos aqui que em 2010 ela cresceu 15%. Portanto, teve um aumento aqui de 15% em 2010. Então, o preço agora em 2010 vai ser o preço inicial dela, que era X, mais esse aumento que foi de 15% sobre esse preço inicial, que é X. Agora, repare, 15% a gente sabe que é 15 sobre 100, que vai dar 0,15. Portanto, o preço dela em 2010 vai ser esse valor X mais 0,15 de X. De matemática vezes, então isso quer ficar mais 0,15 vezes X. E quanto que é X mais 0,15x? Repare que aqui é 1x mais 0,15x. E 1x mais 0,15x vai dar 1,15x. Então, em 2010, essa ação passou a custar 1,15 vezes o valor inicial dela, que era x. Agora, em 2011, ela teve esse outro crescimento aqui, de 8%. Ela aumentou novamente. Aumentou agora 8%. Então, o preço aqui em 2011 vai ser o preço que ela custava em 2010, que era 1,15x, mais esse aumento que teve, que foi de 8%, sobre esse valor aqui de 2010, que era de 1,15x. Repare, 8% a gente sabe que é 8 sobre 100, que vai dar 0,08. Portanto, o preço dela em 2011 vai ser 1,15x mais 0,08 de 1,15x. De matemática é vezes, então vai ser mais 0,08 vezes 1,15x. Portanto, isso vai ficar 1,15x. E aqui fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando aqui, 0,08 por 1,15, a gente vai encontrar que isso vai dar 0,092. Portanto, vai ser mais 0,092 vezes x. E agora aqui é só fazer essas continhas. Somar aqui, 1,15x mais 0,092x, aqui vai dar 1,242x. Então, o preço dela agora, o final, em 2011, passou a ser de 1,242x. Ele quer que a gente determine de quanto foi essa variação. Repare, ela variou desse preço inicial, que era x, para esse preço final aqui, que é 1,242x. Portanto, de x para 1,242x, aqui nós tivemos um crescimento, teve aqui um aumento. E de quanto foi esse aumento? É só pegar esse valor final dela, que é 1,242x, retirar o valor inicial, que é x. Com isso, nós vamos ter quanto?
1,242x menos 1x, que vai dar 0,242x. Pronto, essa aqui foi a variação. Só que ele quer isso aqui ó, em porcentagem. Como ele quer em porcentagem, basta a gente pegar esse 0,242 e multiplicar isso aqui ó, por 100. Multiplicando 0,242 por 100 é só pegar a vírgula e deslocar duas casas para a direita, que isso aqui vai ficar 24,2%. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 22, pessoal, da banca PR4. Essa questão foi da prova do concurso da UFRJ do ano de 2012 e diz assim: um processo seletivo foi realizado em 3 fases, cada uma delas eliminatória. Na primeira fase foram eliminados 50% dos candidatos inscritos. Na segunda fase foram eliminados 10% dos candidatos classificados na primeira fase. E na terceira fase foram eliminados 20% dos candidatos classificados na segunda fase. A porcentagem dos candidatos não eliminados em relação ao número de candidatos inscritos nesse processo seletivo foi de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que esse processo seletivo aqui, ele foi realizado aqui ó, em 3 fases. Então, marcar aqui, ó, primeira fase, segunda fase e terceira fase. Ele falou que na primeira fase foram eliminados 50% dos candidatos inscritos. Mas qual foi esse número total desses candidatos inscritos? O texto não está informando isso para a gente. Então, vamos falar que o número de candidatos inscritos para esse processo seletivo foi uma quantidade X de candidatos. Mas sabemos que na primeira fase foram eliminados aqui ó, 50% dessa quantidade que foi inscrito, que é X. Assim, nessa primeira fase, a quantidade que foi eliminada aqui vai ser 50%, e a gente sabe que 50% é 50 sobre 100, que é 0,5. Então, nessa primeira fase, a quantidade que foi eliminada foi 0,5 de X. De matemática, a gente sabe que é vezes, então aqui foi 0,5x. Essa quantidade aqui foi a quantidade que foi eliminada. Então, na primeira fase foi eliminado essa quantidade, 0,5x. Assim, qual foi a quantidade que restou? Ou seja, os que não foram eliminados e foram classificados para a fase seguinte. Bom, para a gente saber qual foi a quantidade que restou, é só pegar o total de candidatos inscritos, que era x, retirar essa quantidade que foi eliminada aqui nessa primeira fase, que é 0,5x, e aqui nós vamos ter 1x menos 0,5x, vai ficar 0,5x. Então, foi classificado para a segunda fase 0,5x. Mas aí o texto informou para a gente que na segunda fase foram eliminados agora 10% mais dos candidatos classificados na primeira fase. Os classificados na primeira fase aqui é 0,5x. Então, na segunda fase foram eliminados 10% de 0,5x. Bom, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Então, nessa segunda fase, a quantidade que foi eliminada foi 0,1 de 0,5x. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,1 vezes 0,5x. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando isso aqui, 0,1 por 0,5, a gente vai encontrar 0,05. Portanto, a quantidade eliminada na segunda fase vai ser 0,05 vezes x. Com isso, qual foi a quantidade que vai restar aqui agora dessa segunda fase? Ou seja, quantos que foram classificados nessa segunda fase? É só pegar a quantidade que havia sido classificada na fase anterior, que é 0,5x, retirar essa quantidade que foi eliminada nessa segunda fase, que é 0,05x, e fazer essas continhas aí, 0,5x menos 0,05x, então foi classificado aqui para essa segunda fase 0,45x. Aí ele falou que na terceira fase agora foram eliminados 20% dos candidatos classificados na segunda fase, que a gente encontrou aqui que é 0,45x. Então, na terceira fase foi eliminado 20% dessa quantidade aqui, que é 0,45x. Agora, 20% também a gente sabe que é 20 sobre 100, que é 0,2. Então, aqui vai ser 0,2 de 0,45x. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,2 vezes 0,45x. Novamente, fazendo essas continhas aí, multiplicando aqui, 0,2 por 0,45, a gente vai encontrar 0,09. Então, os eliminados na terceira fase foi 0,09 dessa quantidade aqui, x. Então, é 0,09 vezes a quantidade x. Essa quantidade que foi eliminada. Assim, quanto é que restou aqui agora que foi classificado nessa terceira fase? É só pegar a quantidade que havia restado aqui da fase anterior, que é 0,45x, retirar essa quantidade que foi eliminada aqui nessa terceira fase, que é 0,09x, e fazendo essas continhas aí novamente.
0,45x. Menos 0,09x, a gente vai encontrar 0,36 vezes a quantidade x. Pronto, então essa foi a quantidade que não foi eliminada, a quantidade que foi classificada aqui para a terceira fase. 0,36 vezes essa quantidade de inscritos que é x. Só que ele quer isso aqui em porcentagem. Como ele quer em porcentagem, basta a gente pegar esse 0,36, multiplicar isso aqui por 100. Multiplicando 0,36 por 100, é só pegar a vírgula e deslocar duas casas para a direita, que isso aqui vai dar 36%. Assim, a porcentagem dos candidatos não eliminados, ou seja, que foram classificados aí, em relação ao número total de candidatos inscritos, que é essa quantidade x, corresponde a 36% desse total de candidatos x, e procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra C. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!